Numa manhã comum de terça-feira, num prédio do Tribunal de Justiça, um homem de terno assina um único documento, aperta duas mãos e sai de lá dono de um negócio pelo qual não pagou absolutamente nada. Nada. Nem entrada, nem financiamento, nem sócio. Ele assinou um termo, recebeu um endereço, um bairro, uma circunscrição e naquele instante passou a ter o direito exclusivo de fazer uma coisa que ninguém mais naquele território pode fazer. 11 anos depois, esse mesmo homem vai vender esse mesmo negócio. E o valor que vai circular nos jornais, nas rodas de advogados, nos bastidores do próprio tribunal, vai passar de 30 milhões de reais. 30 milhões por um negócio sem fábrica, sem estoque, sem um único produto físico numa prateleira, tocado por meia dúzia de funcionários numa sala com balcão, senha e cadeira de plástico. A pergunta que fica pendurada no ar é simples e incômoda. O que exatamente ele recebeu de graça naquela terça-feira? E por que anos depois alguém pagaria uma fortuna por isso? Porque a coisa mais estranha dessa história não é o preço de venda, é a origem. No Brasil existe um tipo de negócio que o Estado não te vende, ele te entrega. Se você é bacharel em Direito, tem pelo menos 2 anos de atividade jurídica e sobrevive a um dos concursos mais brutais da carreira, um concurso de provas e títulos organizado pelo Tribunal de Justiça, a Corregedoria pode te outorgar de graça a delegação de um cartório. Você não desembolsa um centavo no ato. Assina o termo, recebe a circunscrição e passa a exercer uma função pública cobrando por ela. E aqui a história dobra a esquina e fica surreal. Depois de alguns anos administrando esse cartório, você é juridicamente autorizado a vender essa delegação com o aval do próprio tribunal. Recebeu de graça do Estado e o Estado te deixa revender. É como ganhar um imóvel na Faria Lima de presente do governo, morar nele uma década e depois vendê-lo pelo preço de mercado, só que o imóvel, nesse caso, imprime dinheiro sozinho todos os dias. E é justamente esse detalhe que a imprensa nunca consegue explicar direito. E olha, isso parece uma história distante, coisa de gente rica brigando por herança de cartório. Mas para na sua própria vida por um segundo. Toda vez que você tirou uma segunda via de certidão, toda vez que reconheceu firma numa procuração, toda vez que financiou ou sonhou em financiar um apartamento, toda vez que alguém protestou uma dívida no seu nome, você pagou sem perceber, embutido, escondido dentro de uma taxa que você achou que era do governo a mensalidade dessa máquina. Você já é cliente dela há anos e talvez nunca tenha se sentido cliente uma única vez. Então a pergunta central deste vídeo é esta, e eu quero que ela fique gravada. Se carimbar um papel custa quase nada em material, para onde vai o dinheiro? E por que um cartório dá alguns dos lucros mais consistentes de qualquer setor privado do país, sendo na teoria um serviçal de função pública? Antes de eu abrir os números, faz uma coisa. Se inscreve no canal e deixa o like agora, porque o que vem a seguir é a anatomia de uma das máquinas de dinheiro mais bem escondidas do Brasil. E eu vou destrinchar ela real por real. Segura aí. A primeira grande razão pela qual esse negócio funciona tem nome e sobrenome. O preço não é livre. Guarda essa ideia, porque é a fundação de tudo. Numa padaria, numa loja, numa oficina, o preço é uma guerra. Tem concorrente na esquina, tem promoção, tem cliente pechinchando. No cartório não existe guerra. O que o cartório cobra se chama emolumento, e o emolumento é fixado por lei, numa tabela publicada pela Corregedoria Geral de Justiça de cada estado. Não é o mercado que decide, não é a concorrência. É o próprio estado que carimba o preço. E tem mais. Na maior parte dos casos, o território é um monopólio. Quando você compra um imóvel, você não escolhe em qual registro de imóveis vai registrar. O imóvel já pertence a uma circunscrição e é ali, e só ali, que o ato ganha efeito perante o mundo. Junta as duas coisas, preço tabelado por lei e território exclusivo, e você entende por que a palavra concorrência simplesmente não existe nesse dicionário. Não há barganha. A tabela. E a tabela é a lei. Mas o preço fixo, sozinho, ainda não explica a margem. Para entender a margem, você precisa olhar o custo. E aqui entra a segunda razão, que é pura matemática, e é a mais bonita de todas se você gosta de dinheiro. Quanto custa de verdade produzir uma escritura? O gasto direto é ridículo. Alguns minutos de um escrevente, alguns cliques num sistema, uma folha de papel ou uma assinatura digital, um tiquinho de energia e o rateio do aluguel da sala. Num cartório digitalizado, o ato sai assinado com certificado ICP Brasil, registrado no sistema eletrônico, e vira arquivo. O custo marginal de fazer uma escritura a mais uma, em cima de milhares, é de poucos reais. Literalmente o preço de um cafezinho. Agora olha o outro lado. O emolumento cobrado por esse mesmo ato pode ir de algumas dezenas a vários milhares de reais, dependendo do valor envolvido. Você produz por R$3 e cobra 3 mil. Esse buraco entre o que custa fazer e o que se cobra, esse abismo, é a engrenagem que fabrica a margem. É como se você vendesse água da torneira em garrafa de cristal, só que a lei proíbe qualquer outra pessoa de vender água naquele quarteirão. E o mais impressionante é que esse abismo não é igual em todos os atos. Em alguns cartórios ele é uma cratera. Pega o registro de imóveis, que é a joia da coroa desse mundo. A maior parte da receita dele vem de 2 atos: registrar a transferência de propriedade e registrar as operações de crédito, os financiamentos imobiliários e as alienações fiduciárias. E o pulo do gato é que o emolumento desses atos escala com o valor da transação. Registrar o financiamento de um apartamento de R$500 mil pode custar, em emolumentos, alguns milhares de reais para o comprador. Agora multiplica isso pela realidade de uma cidade como São Paulo, onde dezenas de milhares de unidades são financiadas todo ano, por dezenas de bancos diferentes.
Um único cartório de registro de imóveis numa comarca densa pode processar dezenas de milhares de atos por ano. Faz a conta grossa, dezenas de milhares de atos vezes alguns milhares de reais em média. A receita anual, nos casos mais extremos, se aproxima da casa das centenas de milhões de reais. Uma sala com balcão faturando o que uma indústria de médio porte fatura, sem nunca ter comprado uma máquina. E se o imóvel é caro, o cartório ganha mais sem trabalhar mais. O esforço de registrar um barraco e uma cobertura é praticamente o mesmo. A diferença vai toda pro bolso. E o irmão gêmeo desse modelo mora no mundo das dívidas. Porque o tabelião de protesto tem a mesma lógica, só que virada para as empresas e para quem não paga. Quando alguém deixa de honrar um título, um boleto, um cheque, uma duplicata, um contrato, o credor leva o papel ao cartório de protesto. O cartório notifica o devedor, dá um prazo e, se o dinheiro não aparece, protesta o título. Joga o nome da pessoa nos sistemas de inadimplência que fecham o crédito no mercado inteiro. E quem paga o emolumento é o devedor, e o valor escala com o tamanho da dívida. Quem usa isso em massa não é o cidadão comum, são bancos, financeiras, grandes varejistas, indústrias. O protesto é, na prática, um brasão oficial de caloteiro, e a máquina que estampa esse brasão fatura dezenas de milhares de reais por dia nos grandes centros. Pensa na ironia, o cartório ganha dinheiro exatamente quando a economia vai mal, quando a inadimplência sobe, quando mais gente deixa de pagar. É um negócio que lucra na festa e lucra na crise. Enquanto a padaria sofre na recessão, o cartório de protesto trabalha dobrado. E ainda tem um terceiro tipo de cartório, o mais barato de todos, que parece inofensivo e é o mais inevitável. É o registro civil, e ele é a economia oculta dessa história. Buraco, é baratinho. Uma certidão de nascimento de primeira via é de graça. O Estado te dá o nascimento cortesia da casa. Parece o produto isca do supermercado, aquele item na entrada vendido no precinho para te fazer entrar na loja. Mas o volume aqui é absurdo, porque ninguém escapa. Cada nascimento, cada casamento, cada óbito, cada divórcio, cada mudança de nome, cada reconhecimento de paternidade, todo o ciclo da vida civil de milhões de brasileiros passa por essa porta. E cada segunda via, cada averbação, cada cópia gera emolumento. É a unidade mais barata do setor e, ao mesmo tempo, a mais impossível de evitar. Você não escolhe nascer, não escolhe morrer, e praticamente tudo o que você faz na vida adulta depende de provar num papel que esses eventos aconteceram do jeito que a lei exige. É a definição perfeita de demanda inelástica. Não importa a crise, não importa o preço, as pessoas vão continuar nascendo, casando e morrendo. O cartório não precisa de marketing, não precisa de vitrine, não precisa convencer ninguém. A própria vida entrega os clientes na porta. Agora que você viu de onde vem a receita, vamos separar o que é faturamento do que é lucro de verdade. Porque faturar muito não é lucrar muito, né? Todo dono de negócio aprende isso na dor. Então vamos abrir a estrutura de custos de um cartório grande, linha por linha. A receita entra pelos emolumentos. Do outro lado, os custos, a folha de pagamento dos escreventes e auxiliares, e costuma ser o maior deles, a atualização e a manutenção dos sistemas digitais, o aluguel ou a manutenção do imóvel, a segurança, a infraestrutura de arquivo que guarda livros por décadas, as publicações obrigatórias, o custo da fiscalização da corregedoria, e uma fatia que vai direto para os cofres do Estado, o chamado Fundo Especial, além dos impostos sobre o serviço. Some tudo isso e você tem uma montanha de custo, mas repara numa coisa, é quase tudo custo fixo. É praticamente o mesmo se o cartório fizer 1000 atos no mês ou 20 mil. E aí mora a mágica, cada ato a mais no dia é quase puro lucro, porque o custo já foi pago. Num cartório grande, com dezenas de milhares de atos por ano diluindo esse custo fixo, a margem operacional é estimada entre 30% e 60%. Para você ter noção, banco no Brasil opera entre 15% e 25%, supermercado de 1 a 3. O cartório mora perto do topo da lista. E essa margem muda radicalmente dependendo de onde a plaquinha está pregada na porta. E é aqui que entra a matriz de 3 cenários, porque o mesmo cartório, o mesmo tipo de ato, vale mundos diferentes dependendo do endereço. Cenário 1, um cartório de registro civil numa comarca pequena do interior, uma cidade de 10, 15 mil habitantes. Ele faz alguns milhares de atos por ano, o custo fixo é enxuto, e o resultado paga uma vida confortável para o titular, mas nada de outro planeta, digamos, um faturamento modesto e um lucro que cabe na conta de um profissional liberal bem-sucedido. Cenário 2, um cartório de cidade média, uma comarca de 200, 300 mil habitantes com movimento imobiliário e comercial de verdade. O volume dá um salto, o custo fixo se dilui, e o lucro anual já entra na casa dos milhões. Cenário 3. O topo, um registro de imóveis num bairro nobre de uma capital como São Paulo, onde milhares de imóveis caros são financiados todos os anos. Aqui o faturamento pode beirar as centenas de milhões, e o lucro sozinho já supera o de empresas listadas na bolsa. Mesmo ato, mesma tabela, mesma lei, o que muda é o mapa. É como ter a mesma pizzaria na praça de uma cidadezinha ou na esquina mais movimentada da Avenida Paulista. A receita muda, mas o segredo maior ainda não apareceu. Porque a maior fonte de riqueza de um cartório não é nem o lucro anual, é a valorização da própria delegação. Lembra do homem da terça-feira, que recebeu de graça e vendeu por mais de 30 milhões? O que ele vendeu não foram clientes, nem máquinas, nem estoque. Ele vendeu o direito exclusivo de ser a única pessoa autorizada pelo Estado a exercer aquela função, naquele território, cobrando um preço fixado em lei, enquanto milhares de imóveis são financiados ano após ano.
ele vendeu a licença, não a operação. Na prática, o dono de um cartório não está tocando uma empresa de serviços, ele está segurando um ativo escasso que se valoriza justamente porque quase nunca criam delegações novas. A delegação funciona como um título, a receita anual é o rendimento do título, e o título, ao longo dos anos, valoriza muito mais rápido do que o próprio lucro. É por isso que fundos de private equity já entraram nesse jogo. Eles compram delegações, profissionalizam a gestão, digitalizam tudo, cortam custo e capturam a valorização ao longo do tempo. A mesma lógica de um fundo que compra um prédio comercial. O aluguel paga as contas, mas é o tijolo que enriquece. Só que aqui o inquilino que paga o aluguel é a economia inteira do país. E o mais curioso é quem de fato está pagando essa conta. E quem paga é você, mas de um jeito tão bem desenhado que você nunca sente. O comprador do apartamento financiado não vê o emolumento como conta do cartório, vê como despesas de cartório embutidas no fechamento, um número no meio de 20 outros. O lojista que teve o título protestado não vê o protesto como receita de uma empresa privada, vê como uma consequência chata da inadimplência. A família que registra um casamento não vê aquilo como lucro de ninguém, vê como taxa do Estado. Essa invisibilidade é a propriedade mais poderosa do modelo inteiro. O cliente quase nunca se sente cliente, quase nunca percebe quanto pagou e para quem. E isso não é acidente, é herança. Os cartórios brasileiros vêm lá do período colonial e imperial, quando a coroa distribuía ofícios e serventias como recompensa a apadrinhados. O cartório é um dos últimos fósseis vivos do patrimonialismo brasileiro, aquela velha confusão entre o público e o privado que atravessou séculos e chegou intacta ao século XXI, agora com certificado digital e assinatura eletrônica. Mudou o carimbo, mas a lógica de distribuir pedaços da autoridade do Estado a particulares é a mesma de 300 anos atrás. E é exatamente por isso que a essa altura tem alguém aí do outro lado da tela balançando a cabeça, discordando. Vamos encarar esse cético de frente. Porque a objeção mais forte é esta, tá, mas isso é insustentável. O digital vai matar o cartório, isso é questão de tempo. E é uma objeção honesta, então vamos levá-la a sério. É verdade que a ameaça digital é real e já começou. O governo federal, com o gov.br, já permite assinaturas eletrônicas com fé pública para uma série de atos. A Lei 14.382, de 2022, criou a escritura pública digital e o sistema eletrônico dos registros públicos. Muita coisa que exigia ir até o balcão hoje sai de casa, do sofá, pelo celular. Certidões foram centralizadas em bases nacionais, e cada átomo de ato que migra para uma assinatura digital reconhecida por uma autoridade central é um átomo de receita que some do balcão do cartório local. Some a isso a centralização, centrais nacionais de protesto, de escrituras, de matrículas, que juntam num só lugar o que antes só existia na repartição da esquina. E some a pressão política que volta em ciclos, propostas de estatização, de fim do monopólio territorial, de deixar cartórios da mesma cidade concorrerem entre si. Em alguns estados, o protesto já pode ser feito em qualquer cartório, o monopólio geográfico começou a rachar. Então o cético tem razão em uma coisa, a muralha está sendo furada. Só que ele subestima quem está do lado de dentro dela. Porque cartório não assiste à própria morte de braços cruzados, e aqui a resposta ao cético fica interessante. A primeira defesa é o que eu chamo de ancoragem tecnológica. Em vez de fugir do digital, os cartórios construíram as próprias plataformas digitais, os próprios sistemas eletrônicos de notas e de protocolo, de um jeito que o ato até fica mais rápido, mas continua passando por dentro deles. Eles se tornaram a infraestrutura do próprio serviço que poderia substituí-los. A segunda defesa é a captura dos grandes clientes. Convênios com bancos, imobiliárias, construtoras e correspondentes criam uma espécie de assinatura mensal implícita, um fluxo garantido de atos por contrato de volume, com certidões entregues por sistema automático. Não é mais esperar o cliente aparecer, é ter o cliente amarrado. A terceira defesa é vender serviços novos que ainda não foram digitalizados em massa. Atas notariais de páginas de internet, certidões complexas, segundas vias digitais, cada uma um ato pago. E a defesa definitiva é aquela venda futura da delegação que a gente já viu. Enquanto sobrar margem, sempre vai existir um comprador disposto a apostar que o monopólio dura mais um pouco. O cético aposta no fim, o cartório aposta na duração. E existe um motivo pelo qual até agora o cartório tem ganhado essa aposta, mas ele carrega riscos que quase ninguém enxerga. Porque quando um cartório falha, ele falha numa escala que assusta. Já houve quadrilhas que forjavam procurações e escrituras públicas para vender imóveis que não eram delas, e cidades inteiras precisaram de anos de processo para desfazer o estrago de uma única fraude bem feita. Já houve corregedorias caçando delegações por desvio de emolumentos, por corrupção, por registros omitidos. Já houve cartórios que pegaram fogo e levaram consigo séculos de livros, a memória jurídica de uma cidade virando cinza numa única noite, um dano que não tem seguro que pague. E os riscos de hoje são ainda mais silenciosos. O ciberataque, a fraude digital em massa, o erro sistêmico numa base centralizada que pode comprometer milhares de atos de uma vez só. Por isso as empresas do setor não tratam isso como azar raro. Elas provisionam reservas técnicas, contratam auditoria, blindam a segurança da informação, montam sistemas redundantes, do mesmo jeito que um banco separa dinheiro para calote. É o preço de guardar a fé pública. Se o registro é a verdade oficial do país, um erro no registro é uma mentira com força de lei. E mesmo carregando todo esse peso, todo esse risco, o setor continua no topo da lista de rentabilidade, o que nos leva à conta mais brutal de todas, a da guilhotina.
Então vamos fazer a conta da guilhotina, a conta que separa o sonho da realidade. Imagina que você é o comprador. Você desembolsa 30 milhões de reais por uma delegação de cartório. Quanto tempo até esse dinheiro voltar para o seu bolso? Se o cartório dá um lucro líquido de, digamos, 3 milhões de reais por ano depois de todos os custos, o payback é de 10 anos. 10 anos carimbando papel até você empatar o que pagou e só depois disso começar a lucrar de verdade. Parece uma eternidade, e por um lado é, mas agora compara com a alternativa. Se você pegasse esses mesmos 30 milhões e jogasse na renda fixa mais segura do país, ganhando algo em torno de 10% ao ano, você tiraria 3 milhões de reais anuais sem levantar da cadeira, sem escrevente, sem risco de fraude, sem corregedoria no seu pé. E aqui está a pergunta que vale o vídeo inteiro. Por que um investidor experiente, um fundo de private equity que sabe fazer essa conta de cabeça, escolhe o cartório em vez do título público? A resposta é a única coisa que o Tesouro não te dá. Porque o Tesouro te paga o rendimento, mas nunca te entrega um ativo que se valoriza sozinho e que ninguém mais pode ter. O título público qualquer um compra, a delegação de cartório quase ninguém. Não existem 20 novos registros de imóveis surgindo numa capital todo ano, pelo contrário, criar um novo é raríssimo, e acabar com um mexeria com a base legal do país inteiro. Essa escassez travada é o que faz o preço da delegação subir mais rápido que a inflação, mais rápido que o próprio lucro. Enquanto o rendimento da renda fixa é só rendimento, o cartório é rendimento mais um ativo que engorda no cofre. É por isso que o investidor escolhe o balcão em vez do boleto do governo. E é por isso que eu diria, sem medo, que enterrar dinheiro só na renda fixa é aceitar ser sócio minoritário do próprio país sem nunca ser dono de nada. Mas, e presta atenção nesse mas, existe uma ameaça que pode derrubar tudo isso. E não é banco, não é fintech, não é cartório rival. É o próprio Estado que deu a delegação. Foi ele que criou o monopólio, e é só ele que pode revogá-lo. A muralha que protege esses milhões foi levantada por lei, e o que a lei levanta, a lei pode derrubar. Que foi exatamente o risco que o homem da terça-feira teve que aceitar. Então volta comigo para aquela terça-feira de manhã, para o homem de terno que assinou um papel e saiu dono de nada e de tudo ao mesmo tempo. Agora você já sabe o que ele recebeu de graça. Não foi uma sala, não foi um balcão, não foi um carimbo. Foi uma fatia da soberania do Estado, o direito exclusivo, delegado e protegido por lei, de transformar um gesto privado num fato que todo o sistema jurídico do país é obrigado a reconhecer. Quando ele vendeu essa delegação por mais de 30 milhões, o comprador não estava pagando por móveis nem por clientes. Estava pagando por uma janela de tempo, o período, enquanto o monopólio durar, em que aquele cartório tem o direito único de fabricar validade jurídica e cobrar por ela, real por real, com a certeza de que ninguém pode montar um concorrente na esquina. A escritura nunca foi o produto. A escritura é o envelope. O produto é o selo de validade que vem dentro dele. E se essa máquina inteira depende de uma única coisa, o monopólio continuar de pé, então a pergunta que fica para o próximo vídeo é a mais perturbadora de todas. O que acontece com esses 30 milhões? E com todo esse setor, no dia em que uma linha de código com fé pública garantida pelo governo puder fazer, de graça, o que hoje só o cartório pode fazer? Porque esse dia já começou a ser escrito. E é sobre ele que a gente vai conversar na próxima.